Olá, hoje eu vim contar mais uma história para vocês. Esta história, ela acontece num lugar muito importante na vida de todo o planeta. Essa história acontece num rio aqui da minha cidade, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Mas ela poderia estar acontecendo em qualquer outro rio do nosso país ou do nosso planeta. O nome da história é Peixinho e o Rio dos Sinos. Esta história foi escrita por Rogério Halber e ele também fez as ilustrações, porque ele é um artista plástico muito importante daqui da minha cidade. E este livro teve o apoio cultural de uma entidade super importante para a vida dos rios aqui da nossa região, que é o Movimento Hessler. Vamos conhecer um pouco dessa história? Então vamos lá. Peixinho morava num rio chamado Rio dos Sinos. Este rio era muito sujo, muito sujo. Os peixes diziam que aquela sujeira era coisa dos homens e por isso eles não podiam fazer nada. Mas Peixinho não se conformava e foi pedir conselhos para o seu avô, que morava numa toca um pouco longe dos outros peixes. Escuta, avô, o Rio dos Sinos foi sempre assim? Não, meu querido. Houve um tempo em que todos viviam felizes, desde lá de cima da serra até o mar. Todo esse caminho era lindo e era limpo, mas um dia os homens começaram a sujar todo este planeta. Mas por quê? Por causa de um jogo que inventaram, onde pouquíssimos levam vantagens. Os que ganham podem fazer muitas coisas, mas nem conseguem com isso ser felizes. E os perdedores vão ficando cada vez mais pobres. Que jogo idiota! E como é o nome desse jogo? Bem, eles chamam o jogo de O Progresso. Mas tem cada vez mais pessoas que não acreditam que ele seja um progresso verdadeiro. São pessoas como o tio Hessler? Ele já conhecia a história do tio Hessler. Os peixes falavam muito nesse tal Hessler, que há alguns anos atrás andava de barco por lá e protegia todos os bichos e todas as plantas. Isso mesmo, meu neto. O nome completo dele era Luiz Henrique Hessler, e ele vivia avisando aos homens que era preciso acabar com toda essa destruição da natureza. E ele já morreu, mas as suas ideias ainda estão vivas e deram frutos. Em muitos lugares existem grupos e pessoas que estão se organizando, que são chamadas ecologistas, e em Novo Hamburgo eles estão organizados pelo movimento Hessler, que tem esse nome em homenagem ao tio Hessler. Eles estão fazendo uma campanha
para limpar o Rio dos Sinos. É mesmo, vó? E vão conseguir? Claro que sim, mas eles sabem que não vai ser fácil. É preciso a ajuda de todos. É verdade. Vou me juntar a eles, disse Peixinho. E Peixinho saiu nadando, 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 nadando a mil, antes que o seu avô pudesse avisá-lo do perigo que ele estava correndo. E que eles viviam numa parte acima do rio, onde a sujeira não era tanta. À medida que o Peixinho descia pelo Rio dos Sinos, foi ficando cada vez mais triste. Viu como as pessoas derrubavam as árvores das margens. Eram maricás, ingás bugio, salsos, sarandis, figueiras e tantas outras. Todas davam abrigo ou comida aos bichos. Também eles seguravam a terra dos barrancos, que sem elas era levada pela água da chuva lá para o fundo do rio. Assim, este era forçado a ir mais para os lados, até invadir os lugares onde moravam as pessoas. Peixinho viu também muito lixo, lixo boiando nas águas, que ou ficava preso nos galhos das árvores e era feio e muito fedorento. Depois, sabem o que ele viu? Pessoas tomando banho naquela água, brincando, pulando naquelas águas sujas. E ele gritou bem alto: saiam daí, vão brincar noutro lugar. Mas as pessoas não entendiam a língua do peixe. Elas queriam se refrescar quando estava muito quente. E ele seguiu o caminho. Encontrou muitos outros peixes, lambaris, dourados, violas, carás, traíras e muito mais. Alguns vinham sem olhos, doentes ou aleijados. Tudo por causa de uma química braba, coisa de homem, contou-lhes um dos peixes. E mais adiante é pior ainda. Muita dessa sujeira que eles chamam de metais pesados, que nos deixam assim, também vai chegar até a torneira deles. O peixinho, triste, seguiu a viagem. Depois de uma das muitas curvas que o Rio dos Sinos tem, ele viu um tal de arroio Pampa desaguando no Rio dos Sinos. Era uma água preta e fedorenta, trazendo todo o esgoto de muitas fábricas e de milhares de pessoas. Todas as suas escamas se arrepiaram. Preciso continuar. Tenho que falar com os ecologistas. Mais adiante, ele encontrou outros arroios muito poluídos, entre eles o arroio Luiz Hall, também chamado de Arroio Preto ou Valão de Novo Hamburgo. Depois, viu que em São Leopoldo também se jogava muito lixo e esgoto no rio.
Um esqueleto de peixe lhe avisou: Volta, volta, que São Léo tem um valão também. Aliás, tanto o rio abaixo como o rio acima, as cidades parecem brigar entre si para ver quem consegue poluir e destruir mais e mais. Será que isso é progresso? Peixinho decidiu voltar. Já vi toda essa maldade dos homens. Não deve haver mais ninguém que lute por nós. Talvez mandaram os ecologistas para a cadeia ou deixaram eles falando com as paredes. Eu vou cuidar de mim, crescer, casar e procurar algum arroio ainda limpinho, como aquele que nasce no Parcão de Hamburgo Velho. Lá vou cuidar de meus filhotes e viver muito feliz. E assim ia ele, nadando o rio acima, agora só pensando em cuidar da sua vidinha particular. Mas eis que, de repente, bateu alguma coisa, recuou, tentou ir para um lado, tentou ir para o outro, mas quando viu, ele estava todo enrolado. Era uma rede. Esperneou, quer dizer, rabaneou, como um desesperado, mas logo viu que seria inútil. Havia outros ali presos como ele. Um deles lhe explicou. Pois é, eu estava subindo, subindo até o banhado com a minha amada. Lá ela ia desovar e íamos criar os nossos filhotes, mas ficamos presos aqui. Agora é a época da piracema, época da desova dos peixes. Então, de outubro a fevereiro, os homens estão proibidos de pescar com redes. Mas olha esta aqui, Xi. Estou ouvindo um barulho do barco. Estamos fritos. O barco chegou, parou e mãos de homens foram puxando a rede. Quando viram o primeiro peixe, pegaram-o e ficaram segurando algum tempo. Talvez procurando uma faca. Acharam um cortador de unhas e foram cortando a rede com muito cuidado para não machucá-los. E então soltaram-no no rio. Eram os ecologistas. Peixinho pulou de faceiro. Ei, 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 agora é minha vez. Eles continuaram a puxar a rede e livraram-no também. Depois de cortar a linha, o homem ainda ficou segurando o peixinho por um tempo, falando umas coisas que ele sentia serem palavras amigas. Depois que o homem abriu a mão, ele ainda ficou parado um tempinho, mostrando que entendia aquela amizade. Mas saiu e não iria voltar para casa. Já que Peixinho queria saber mais sobre a poluição, a pior coisa que os homens já inventaram, era bom falar com um urubu, bicho entendido de coisas podres. Lá havia um na margem do rio procurando alguma coisa em meio ao lixo. Era o urubu Dark, o mesmo de uma história
chamada A Borboleta que Queria Morrer. Lembram? Peixinho pediu o autógrafo do urubu famoso e depois perguntou: Ei, seu urubu, me conta de onde vem toda essa poluição do Rio dos Sinos? Pô, meu chapa, esse bicho homem, vou te contar. Esta poluição toda que eles fazem no nosso rio vem, na maior parte, das indústrias e principalmente dos curtumes. Quando os ecologistas chegaram e começaram a campanha Rio que Te Quero Limpo pela vida dos sinos, muito poucas indústrias faziam o devido tratamento na água que usavam e jogavam de volta ao rio. Agora, depois de muita briga, já são muito mais. Mas ainda faltam muitas. Que tratamento é esse que precisa ser feito dessa água? É o tratamento primário, que tira o grosso das sujeiras, e o tratamento secundário, que deixa a água em condições de ser jogada de volta no rio. Afinal, a indústria pega emprestada a água e quando a gente toma algo emprestado, é preciso devolver como a gente recebeu, não é? Senão, quem vai ter que pagar o pato são as outras pessoas. Nós, urubu. Ai, eu me nego, eu não quero pagar. Mas tu estás pagando, peixinho, e pagando caro com a tua saúde, e o pessoal da cidade a mesma coisa. E o que nós podemos fazer? Ajudar os ecologistas do movimento Hessler, por exemplo, não deixando eles sozinhos nesta briga, que é uma briga de todos. Chega de alguns espertinhos ganharem dinheiro à custa da saúde do povo e da destruição do meio ambiente. Mas todas as indústrias poluem? Felizmente não. Existem alguns empresários que respeitam a natureza, porque sabem que estamos todos no mesmo barco. E além das indústrias? Bem, todo mundo vai ter que se orientar, porque a poluição do Rio dos Sinos também começa na casa de cada um. O lixo, por exemplo. Quanto lixo esta gente faz? Meu Deus do céu! Quanto usa, joga fora. E depois jogam o lixo em qualquer lugar. E quase sempre este qualquer lugar é aqui no Rio. E o esgoto que sai das casas? Perguntou o Peixinho. Esse esgoto, chamado de esgoto cloacal, deveria receber um tratamento também, antes de ser jogado nos rios ou nos arroios. Só que as autoridades usam sempre a desculpa de que não há dinheiro suficiente e mandam a sujeira para o rio. Peixinho ficou muito deprimido com toda aquela conversa. Agradeceu as dicas do urubu e resolveu falar com outro especialista, o Bem-te-vi que te viu. Nenhum lugar melhor de encontrar
bem-te-vis e outros passarinhos do que no banhado. E assim, o peixinho nadou, nadou, nadou até o banhado mais próximo. Quando chegou, foi vendo, feliz, que muitos peixes estavam desovando lá. Contaram-lhe que os ecologistas estavam recolhendo as redes e avisando aos pescadores que naquela época só podiam pescar de anzol. Estes, por sua vez, entendiam e muitos, a maioria, colaborava. Peixinho viu um mundaréu de outros bichos que também viviam no banhado. Era uma festa. Ratões, rãs, sapos, aves como garças e biguás. Muitas árvores, arbustos e plantas menores, como os aguapés, que limpavam as águas com as suas raízes. Todo banhado é um sistema de purificação do rio. Quando enche, o excesso da água vai lá para o banhado, onde fica se limpando das sujeiras que vão caindo no fundo e são comidas pelas plantas e micróbios. Na época da seca, esta água volta para o rio, mantendo os seus níveis para que a vida continue. E ali estava, sentado num maricá, o bem-te-vi que te viu. Ô, seu bem-te-vi, eu estava mesmo te procurando. O que eu quero saber é o que está faltando para o Rio dos Sinos voltar a ser limpo. Para começo de conversa, o que tu queres dizer com limpo? Ah, sem essa tal poluição, a pior sujeira que já pintou no nosso planeta. Ah, bom, aí eu concordo, porque tem gente que tem a ideia muito errada de limpeza. Por exemplo, asfaltam toda a cidade e acham que isso é limpo. Cortam o mato e acham que estão limpando o local. Comem umas comidas cheias de veneno e se apavoram se aparece um bichinho na maçã. A verdadeira sujeira é a poluição e a destruição da natureza. E o que está faltando para eles pararem com isso? Consciência. Só? Perguntou Peixinho. Só. Olha, Peixinho, nós bichos vivemos em harmonia com a natureza. Os homens não. Só alguns. Os índios, por exemplo, têm consciência de que precisam das árvores, dos rios, dos bichos e dos seus irmãos e dos outros homens. Então, eu já sei. O negócio é protestar quando os nossos direitos são desrespeitados. E isso também é um dever. Claro! E fazer a nossa parte também, alargando a nossa consciência e a de todos cada vez mais. E isso pode ser feito de várias formas. Cada um deve encontrar a sua maneira de fazer a ideia de voltarmos a ter o rio limpo ficar bem viva no coração de todos. Os artistas, por exemplo, fizeram muitas coisas bonitas para chamar a atenção do problema da poluição do Rio dos Sinos. Fizeram teatrinhos de fantoches, pintaram muros retratando o rio,
Fizeram apresentações musicais, passeatas. Muitas pessoas assinam e distribuem abaixo-assinados e se associam ao movimento Hessler, escrevem cartas aos jornais, usam adesivos em carros e camisetas, bottoms com símbolos da campanha Rio que te quero limpo. É tu mesmo, peixinho? Epa, que barulhão é esse agora? Era um barulho que vinha do outro lado do banhado. E o peixinho e o bem-te-vi foram ver. Que será que eles viram lá? Era um bando de gente à beira do rio com faixas, cartazes, violões e roupas coloridas e gritavam: Rio que te quero limpo, pela vida do Rio dos Sinos. Rio que te quero limpo, rio que te quero limpo. E depois todos de mãos dadas cantavam aquela canção, aquela música do Beto Guedes. Terra, és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. E a natureza acolheu com alegria aquela homenagem. E o rio acordou no coração de todos ao ser chamado em música pelo seu antigo nome, Cururuai, Cururuai, e o que na língua dos índios significa rio dos ratões do banhado. Peixinho e o bem-te-vi que te viu e todos os bichos e plantas que estavam ali ainda não tinham escutado aquela música, mas foram cantando juntos. Peixinho pulou faceiro. Era uma energia bonita que vinha de toda aquela gente reunida em defesa do seu rio. O final dessa história, cada um de nós terá que ajudar a escrever. Temos o direito a um rio limpo, a um ar puro, a uma vida bonita para todas as crianças. Vamos arregaçar as mangas. A luta pela vida do Rio dos Sinos mal começou, mas já dá para acreditar que terá um final feliz. Então esta foi a história do Peixinho e o Rio dos Sinos. Espero que tenham gostado e que se lembrem que todos os rios do mundo são muito, muito importantes e que cada um deve lutar junto com a sua comunidade para que todos trabalhem para manter o rio limpo, para promover vidas tão belas como a do peixinho.
Um beijo e até a próxima história.